Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura. Olá, seja bem-vindo ao programa Santa Maria Argumentos Diálogos Culturais, um programa da TV Santa Maria, canal 19 da NET. Você poderá assistir esse programa posteriormente também no site www.santamaria.tv.br ou mesmo no site do nosso programa www.smargumentos.com.br. E hoje nós temos uma pauta muito atual, uma pauta que está em debate na sociedade, e o debate, o diálogo é sempre interessante para nós avançarmos, nós aprendemos. A nossa pauta de hoje é sexualidade, homossexualidade, homofobia. Nós temos aqui conosco, na TV Santa Maria, o professor Guilherme Haues, antropólogo, docente da Unifra, doutorando do Centro de Educação da Universidade Federal de Santa Maria. E o acadêmico de filosofia, graduando em filosofia também na Universidade Federal de Santa Maria, John Lennon Lieberman, que é bolsista do PIBID, lá da filosofia da Universidade Federal de Santa Maria. E a primeira pergunta vai para o John Lennon. Primeiro, que nome significativo? É o nome de batismo, John Lennon? Sim. Isso, muito bom. Um grande artista, o John Lennon, um grande cantor. John Lennon, identidade, gênero. Fale-nos um pouco para nós sobre o projeto de vocês lá da filosofia, o projeto que você faz parte da filosofia, e sobre essa questão do trabalho com o sujeito que vocês fazem. Eu entrei no PIBID no começo desse ano, e o que a gente fez lá foi, na primeira oficina, um oficinão, no qual a gente reuniu todas as turmas do ensino médio, trabalhar com o conceito de democracia, dar um tratamento filosófico, né? A gente fez uma genealogia da democracia, apresentou para os alunos e no final pediu para eles, num exercício de democracia direta, decidissem os assuntos que a gente trataria filosoficamente ao longo do ano, né? Que seriam as outras oficinas. E o que os alunos decidiram que o tema seria sexo, drogas e rock and roll, né? Então nós nos separamos em 3 grupos, e o nosso grupo, meu, do Felipe Deboni, a gente ficou responsável pela sexualidade, né? E o que a gente fez foi dar um tratamento com base na obra de Michel Foucault, né? A História da Sexualidade. É uma obra que se divide em 3 volumes, né? O quarto ele estava escrevendo quando morreu, não autorizou que publicassem, então não foi publicado, mas com base nesses três volumes da obra a gente apresenta uma história, o que Foucault chama essa experiência do Ocidente na qual o indivíduo se torna sujeito de uma sexualidade, né? E entre essas investigações do Foucault, o que ele concluiu é que a gente tem na modernidade, com a ascensão com a emergência das ciências humanas, né? Quando a psicologia já está dotada de um discurso que legitima o seu saber diante da comunidade científica, em 1870, um psicólogo chamado Carl Westphalen escreveu um artigo chamado As Sexualidades Contrárias. Para Foucault estaria ali... As Sexualidades Contrárias. Publicado em 1870. Ontem, a semana passada, né, também, nós vimos, eu participei lá da JAI, né? Da jornada acadêmica, e eu passei lá e vocês estavam vestidos como sexo oposto, realizando a apresentação do trabalho. A nossa oficina, ela se divide, a gente usou a metodologia de ensino de Silvio Galo, né? Uma metodologia contemporânea para o ensino de filosofia. Ela se divide em 4 momentos. O primeiro dele é a sensibilização. Então a gente entrava em sala de aula, a gente está realizando algumas oficinas ainda, com roupas culturalmente normativamente aceitas como pertencentes ao gênero oposto ao nosso.
E então isso já causa aquela sensibilização inicial, né? Então a gente problematizava essas categorias da identidade de gênero, orientação sexual com os alunos e finalmente entrava numa investigação filosófica com base na obra de Foucault, né? Para no quarto momento a conceituação poder desconstruir um pouco com base no conhecimento que a gente adquiriu. Né? E aí você percebeu ali uma mudança ou uma reação do público? Com certeza. Positivas e negativas? Assim, principalmente naqueles que manteram-se fiéis aos preconceitos que já esboçaram no começo das aulas. A sementinha da dúvida foi plantada, assim, né? Estavam, sem dúvida, passaram a pensar criticamente sobre suas próprias posições. Eu até gostaria de declarar aqui para o nosso telespectador que eu sou conservador, a pauta é um tanto conservadora, mas para os conservadores, até estávamos conversando, eu tenho uma postura progressista. Para os progressistas, minha postura é conservadora. E aí eu pergunto que eu faço ao Guilherme, né, já recepcionando o Guilherme, o que é gênero, o que é orientação, o que é sexualidade? Então, olá, é importante fazer diferenciações... De gênero, né? Exatamente, dessas categorias que a gente chama, né? A grande questão que está posta aí é a questão dos gêneros, ou seja, o que é gênero? Uma identidade de gênero é uma identidade que é muito mais social e muito mais cultural. Já a sexualidade, embora também ela possa ter essas características, inclusive crivadas por questões de gênero, ela é muito mais biológica. Sim. Mas não só, nem tão pouco. Ou seja, gênero e sexualidade, ambas são categorias que se trocam, se conversam e são construídas socialmente, culturalmente. E aí a pergunta é o seguinte, né? Para os dois, eu vou deixar você falar e depois o nosso colega Guilherme aqui, amigo lá do Centro de Educação. John Lennon, homossexualidade é uma opção ou uma condição? Para os dois a pergunta primeiro ao John. Eu acho que depende do momento histórico em que a gente está tratando disso, né? Na atualidade. Na contemporaneidade vai ser o... Essa pergunta é feita pelo seguinte, porque os mais conservadores, digamos assim, né, existe uma tendência, uma corrente que diz que a homossexualidade é uma escolha. O indivíduo escolhe ser homossexual ou ser bissexual ou mesmo heterossexual, é uma escolha. Existe uma corrente que daí é a condição, né, que diz que o homem, o ser humano, a mulher, o homem e a mulher já nasce com a condição ou a predisposição da homossexualidade, né? Bom, não há consenso a respeito disso. Não há consenso. Em primeiro lugar, na comunidade científica, na contemporaneidade agora, há razões um tanto biológicas que determinam, influenciam as nossas escolhas, as nossas condições, as nossas vivências. Mas também as nossas condições culturais, nas quais nós estamos inseridos. Então, eu tenho uma posição muito clara. Eu penso que, e muitos militantes também dessas causas, pensam que essa é uma condição, apenas uma condição. Por que a escolha da palavra condição? Porque ela é uma palavra bastante desprovida de juízo, ou seja, a condição ela é ao mesmo tempo, pode ser voluntária e ao mesmo tempo ela pode ser involuntária. Ou seja, ela é uma condição. A questão da homossexualidade... Ou seja, para compreender, para o nosso público compreender melhor, a escolha também estaria dentro da condição. Sim, claro, porque o indivíduo tem que ser livre para escolher. Sim. Independente das condições sobre as quais ele está, ele pode escolher. Ele pode também optar, pode fazer opções da vida, como se faz opções políticas, como se fazem essa é uma visão bem mais flexível, mais ampla. Exatamente. Né? Tem uma questão de fundo também que tem que ser problematizada, a questão da homossexualidade. Nós não estamos falando apenas de sexualidade, que também tem a ver com a questão anterior. Quando se fala na questão homo, se fala em homoeroticidades, homoemotividades e homoafetividades, ou seja, sujeitos que se aproximam, eles não se aproximam apenas para viver uma relação sexual, não apenas para viver uma relação emotiva ou afetiva e também não apenas para viver uma condição erótica. Então é muito difícil nominar isso que nós estamos falando. Ou seja, a questão homo, a condição de ser, a condição de viver uma vida não hétero, eu diria, essa é uma condição muito ampla, muito inespecífica. É muito difícil você resumir isso dentro de um conceito só, que é a questão da homossexualidade. Ela é muito mais ampla do que isso. A potencialidade humana de escolha e condição é muito ampla. Não cabe dentro de uma gavetinha
como nós estamos tentando dominar. E aí entra a pergunta então, para os dois novamente, aí eu passo a palavra para o John primeiro. O que é homofobia? O conceito que, não digo que é relativamente novo, mas que está, na atualidade, está sendo bastante debatido. Eu acho que talvez o Felipe venha tratar melhor disso no próximo bloco. Eu gostaria de passar a palavra para ele, mas eu gostaria de só me retratar quanto à questão anterior. O Felipe é um outro acadêmico de filosofia que estará no próximo bloco. Isso. Mas... o que Foucault mostra na investigação dele é que na Idade Média... Do Foucault, né? Na obra dele, é que não havia a opção de ser um homossexual na Idade Média. Não que as pessoas não tivessem relações homoafetivas, mas quando elas eram vistas numa relação homoafetiva, o ato dela era pecador. Ela não se tornava sujeita de uma sexualidade, como passou a ser a partir da emergência da psicologia, desse artigo do Westphalen que eu citei. A partir de então, a sexualidade cola na pessoa, se torna parte constitutiva da identidade da pessoa. Nós nos tornamos sujeitos da nossa sexualidade. A sexualidade é parte constitutiva da nossa identidade, enquanto indivíduos, né? E com isso agora, as pessoas sempre tiveram relações homoafetivas ao longo da história, né? Mas agora nós temos, além dessa condição de se colocarmos em uma relação homoafetiva, tem a possibilidade de se tornar sujeitos de uma sexualidade, assumir essa identidade e militar por ela, né? O que precisa ser colocado é que o homossexualismo nasce como uma doença, né? Nesse artigo do Westphalen. Só que, por um lado, isso deu a possibilidade de que esses sujeitos identificados... Ficou até para o público também ter uma noção, né? Até, se não me engano, década de 80, 90, né? Década de 90, o termo que se utilizava na ciência era o homossexualismo, porque o sufixo, né, na palavra ismo, como o alcoolismo e outras doenças, era considerado. A partir daí que, com estudos e com o avanço da sociedade, o termo mais correto hoje, aceito, é homossexualidade. Ela só foi tirada, a Organização Mundial da Saúde só tirou do Código Internacional de Doenças, do CID, em 1990. Isso. 90. É muito. Mas o debate absurdamente recente. O debate na década, percorreu toda a década de 80, e aí, a partir de 90, saiu do CID, do Código Internacional de Doenças, e passou a ser homossexualidade. Mas, homofobia, Guilherme, o que seria homofobia para a questão da homofobia está ligada a raízes históricas. Eu pego também a fala do John Lennon, que também traz a questão histórica, e ela é muito importante ser entendida. Vamos voltar um pouco no tempo, voltar ao mundo antigo, por exemplo. No mundo antigo, os sujeitos se relacionavam afetiva, erótica e sexualmente. Mas no mundo antigo existia um estatuto humano. Esse estatuto humano era masculino. A sociedade antiga, portanto, era uma sociedade misógina. Não suportava mulheres. Né? E sobretudo, patriarcal e masculina. Ou seja, a mulher não gozava nessa sociedade de um estatuto humano igual ao do homem. Ou seja, a mulher não era um ser humano, em últimas linhas. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso é que um homem, sujeito masculino, só podia relacionar-se dignamente com outro sujeito do mesmo estatuto humano, ou seja, outro homem. Portanto, sujeitos no mundo antigo, no mundo grego, no mundo romano, eles se relacionavam afetiva e eroticamente uns com os outros, e não com mulheres. As relações com mulheres eram feitas apenas com fins reprodutivos. Esses sujeitos estavam apenas dando conta de um estatuto humano histórico. Na Renascença, depois do medievo, são resgatados esses padrões de sexualidade da antiguidade, e esse padrão se renova e se refaz. Ou seja, depois do medievo, no século XVI, XVII, XVIII, esse padrão é retomado em linhas gerais. Ou seja, os homens relacionavam-se com outros homens, não porque fossem gays, não. Até porque esse enquadramento não existiria, não faria sentido. Mas eles se relacionavam uns com os outros porque só entre eles, sujeitos masculinos, havia a possibilidade de um relacionamento humano. Ou seja, as mulheres, aquele sujeito em escala humana abaixo, não era digna de um relacionamento eros, afetivo ou erótico. Depois, com a modernidade, aí sim, aí se reinventou um padrão de sexualidade onde passou a se enquadrar o padrão homoafetivo. Eu vou passar a palavra para o John Lennon, até porque o nosso bloco já praticamente encerrou. Como nós vamos ter a substituição para as suas palavras finais aqui nesse bloco, talvez no terceiro você volte, né, um pouco, mas alguma coisa ficou a ser dita? Eu gostaria de agradecer o espaço e, acima de tudo, com essa didática do Silvio Galo, o que a gente tenta
demonstrar, depois dessa exposição histórica, das variabilidades históricas do conceito de sexualidade, é que somos todos humanos, né? E devemos respeitar enquanto tal, assim. Se essa lição básica for captada pelos alunos e pelo público, eu acho que a gente tem feito nosso trabalho de maneira... Muito obrigado pela sua participação, John Lennon. Vamos ao intervalo e retornamos. Fique conosco. Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro, 50 anos de literatura. Retornamos, obrigado por ter ficado conosco. Você que está chegando agora na frente da TV Santa Maria Santa Maria em TV, nós estamos com Felipe Deboni, chegando agora nesse bloco, graduando também de Filosofia da Universidade Federal de Santa Maria, bolsista do PIBID. E o Guilherme, que já nos acompanha, professor, doutorando, antropólogo, professor da Unifra e doutorando do Centro de Educação lá da Universidade Federal de Santa Maria. O assunto de hoje é atual. Possivelmente teremos outro programa sobre o assunto. Você pode enviar o seu e-mail fazendo perguntas, críticas, comentários para o seguinte correio eletrônico smargumentos@gmail.com. E eu retorno à pergunta que ficou no último bloco, até por questão de tempo, já dando as boas-vindas para o Felipe, perguntando o seguinte: o que é a homofobia num conceito assim atual? O que é a homofobia? Tudo bem, Felipe? Bom, muito obrigado pelo convite. Bom, vamos à questão. Então, a homofobia, o que eu vejo, depois de todo um contexto histórico, o que eu vejo sobre a homofobia, né? Hoje, o conceito, a palavra homofobia, ela quer dizer medo, aversão, ódio, para falar ódio, preconceito contra gays, lésbicas, travestis, transexuais, enfim, bissexuais, enfim, qualquer pessoa que saia da maioria heterossexual. Talvez um heterossexual possa vir a sofrer homofobia também. Homofobia não é somente quem pratica, mas... É quem reprime ou tenta reprimir algum ato, alguma expressão de outra pessoa, enquanto alguma expressão de alguma forma de sexualidade, alguma forma de expressão de sexualidade. E outra coisa que é importante ressaltar também, que a homofobia hoje é o que, pelo ano de 2012, os dados que o governo nos fornece na internet, é fácil de achar, que houveram, em 2012, 511, se eu não me engano, eu posso estar errando por 1 ou 2, vamos pôr uma margem de erro, né? 511... Entre 510 e 513. Violações de direitos humanos, com uma agressão física, com uma agressão verbal, qualquer tipo de agressão. Então, relatadas, né? Isso as o relatadas. Que se tem relato. Porque muitas vezes quem é agredido não sabe o que fazer, não recebe uma orientação do que fazer. Então, isso. E dentre essas relatadas, 310 foram homicídios por crime de ódio. Né? Agora, então, 310 mortos pelo ódio de outra pessoa. Vamos deixar o Guilherme contribuir. Homofobia, Guilherme. Exatamente, é o que ele falou. A questão do ódio, da aversão, está presente nessa condição que não é heterossexual, porque nós vivemos numa sociedade onde o padrão estabelecido socialmente é um padrão andronormativo e heteronormativo, ou seja, o padrão social é você ser hétero, ter uma identidade hétero. Se você não manifestar esse padrão, você estará à margem, você estará à franja.
E aí então você estará manifestando com uma identidade de gênero, uma identidade sexual ou de gênero, que não é padrão, portanto ela estará sujeita ao julgamento social e ao crivo social. E portanto ela sofrerá todo tipo de violência, violência simbólica e violência física. Esse número que o Deboni trouxe é um número infinitamente pequeno, diante do que a gente vê no dia a dia, diante do que a gente vê na rua, diante do que a gente vê na TV. As pessoas são vilipendiadas pelas suas identidades de gênero e sexual no cotidiano, na linguagem, nas piadas, na mídia, na propaganda. É um absurdo o tipo de violência simbólica que os sujeitos que não são héteros sofrem no seu dia a dia. Agora eu pergunto para ti mesmo, já passo para o Felipe. Podemos falar em heterofobia? Olha, por causa, eu quis dizer aqui, eu disse no início, e sou realmente, mas nós temos um posicionamento conservador, não quer dizer que nós não possamos mudar, nós estamos sempre aprendendo. O que eu penso que talvez, né, e até aí a minha contribuição, porque não é um programa somente de entrevista, é de debate. Na história nós tivemos alguns momentos de conturbação social. Por exemplo, a abolição da escravatura, que foi muito bom, mas na abolição da escravatura, naquele momento, houve um debate muito forte em relação ao assunto. Com o passar do tempo, as coisas foram amenizando. O mesmo aconteceu no feminismo, década de 80 agora, 20 anos atrás, quando a mulher se liberou, bem mais, houve aquele momento conturbado. Nos últimos 10 anos, nós estamos num momento conturbado que, obviamente, as gerações futuras, com uma outra educação, até influenciados por esse nosso posicionamento que é melhor, isso eu posso me posicionar que é melhor, eu acho que o indivíduo tem direito de ter a condição, a orientação sexual que ele desejar, mas vocês não acham que, por exemplo, não vamos entrar em lei de homofobia, né? Os crimes cometidos, eles não poderiam ser combatidos de outra forma, não, através da educação, por exemplo? De forma nenhuma, porque eles têm uma raiz muito específica. A raiz específica é o ódio, o não suportamento de identidades que não sejam heterossexuais. Então, retomando também a sua pergunta, se você pode falar de heterofobia, você pode falar, mas eu duvido que você consiga provar. Você vive numa sociedade onde o padrão é heteronormativo. Então é impossível que o sujeito sofra qualquer tipo de violência física ou simbólica pelo simples fato de ser homem. Porque o fato de ser homem está enquadrado num padrão normativo de sociedade. Já o fato de você não ser suficiente... Veja bem o que eu vou dizer. Já o fato de você não ser suficientemente homem coloca você em uma situação de inferioridade diante de um padrão social. Por isso que você pode falar de fobias em relação àquilo que não é hétero, mas não poderá falar de fobias... Desculpa até te interromper, mas eu concordo parcialmente contigo. Né? Por que eu concordo parcialmente? E aí eu vou passar a palavra para o Deboni e depois nós retornamos para o Guilherme. Quando a homossexualidade, quando o indivíduo ele está em condição de minoria, ok, mas digamos que numa passeata, numa reunião, em que a maioria, naquele instante, o grupo maior, né, não for de heterossexual, nós poderíamos, no meu ponto de vista, respeitando, né, nós poderíamos ter uma atitude também de heterofobia. Quando se reúnem em grandes grupos, por exemplo, defendendo uma causa, nesse caso específico. E aí eu gostaria de ouvir a opinião do Deboni sobre homofobia, sobre educação, sobre heterofobia. Qual a sua opinião a respeito disso? Eu até gostaria de dizer que essa pergunta não estava na pauta, né? Surgiu aqui justamente por causa do termo, não tinha pensado antes, né? Sim, como o Guilherme acabou de dizer, pode existir, mas não é usual. Não é usual porque você não vai conseguir comprovar isso, e a maior prova de que isso realmente não existe são as paradas gays. Ou parada livre, parada de... Enfim, a parada que for, que é conhecida como parada gay. No Rio de Janeiro são milhões de pessoas. E onde é a maior, realmente, não são só gays, são héteros também. Então é um encontro gay, né, com objetivo gay, onde
héteros também vão. E héteros que se agrupam... Seriam os simpatizantes, né? Os simpatizantes também vão e com certeza são muito bem recebidos. Há pouco tempo nós tivemos a Parada Livre, que também é em Santa Maria, onde claramente não eram todos que estavam lá que são gays. Então, é muito mais fácil um hétero ser aceito no meio gay, até porque é uma coisa que é imposta para nós, a heteronormatividade. A briga é pela diversidade. A briga é pela diversidade. Então, quando o hétero vai ao encontro, à reunião, ao local onde tem vários gays, ele vai ser muito bem recebido, ele não vai sofrer nenhum ódio. Por ser hétero. Por ser hétero, justamente por ser hétero. Agora a pergunta, então, para o Guilherme, e ele pode contribuir, que vai continuar no mesmo assunto. Como amenizar? Porque, na verdade, nós queremos progredir como sociedade. E progredir como sociedade é amenizar conflitos, né? Justamente ter uma sociedade mais livre e mais com oportunidade para todos, né? Como amenizar essa relação entre heterossexuais e homossexuais? Bom, a questão que às vezes acontece, né? A questão de amenizar é o debate público. Primeiro, o debate público é aberto. E aí sim a questão da educação. Acho que daí sim uma educação inclusiva, uma educação mais multicultural, inclusive, que possibilite outras identidades, a manifestação livre de outras identidades, que não as padronizadas pelo mundo social que a gente vive, né? Isso pode amenizar o ódio e essa aversão. Só gostaria de fazer uma chamada, porque a gente está falando de duas categorias e pode estar vendo aí uma confusão, convém que a gente ressalte. A ideia do hétero e a ideia do homo, há uma questão de fundo para ser pensada. Por exemplo, um sujeito transexual ou intersexual, sujeito que faz a troca ou não mais de sexo, mas passa a viver uma identidade de gênero diferente daquela com a qual nasceu biologicamente. Esse sujeito, vamos dar um exemplo claro, digamos um sujeito que tenha nascido masculino, ou seja, tem aparato genético biológico masculino, e passe a viver, seja um transgênero, ou seja, passe a viver com a condição feminina, assuma socialmente uma condição feminina, e tenha um namorado homem, esse sujeito não é homossexual. O sujeito é transexual, mas não é homossexual, certo? Então nós temos que pensar isso, porque nós estamos misturando as coisas. Isso assim, ó, nós vamos entrar no próximo bloco com a pergunta o que é LGBTB, que foi falado, que nós temos lésbicas, gays, travestis, transexuais e bissexuais. E mais, né? E outros, que agora o gênero ele está bem amplo, né? Que é o que o Guilherme está falando. Mas por que a gente trata, e é isso que o público tem que entender, de forma geral aqui com a homossexualidade? Pela questão da lei da homofobia, que na verdade vai se expandir a todos esses gêneros, né? Que são minorias, então, que sofrem um preconceito, uma perseguição bem maior, né? Acho que e para complementar e para responder, um bom começo é o que está acontecendo com o direito, isso é verdade. No campo jurídico tem havido avanços no sentido patrimonialista, ou seja, tem sido garantidos alguns direitos para essas uniões não heterossexuais ou não padronizadas. Tem havido alguns direitos, a garantia de alguns direitos, como a conservação do patrimônio, os bens de herança, o registro de 2 pais, 2 mães. Isso faz muito bem para a sociedade, isso faz muito bem para a diversidade, para a discussão aberta. Mas isso é apenas uma das manifestações. Isso trazido para o dia a dia, para o cotidiano, para as relações cotidianas, tem um longo caminho ainda pela frente. Nós vamos ao intervalo e retornamos, infelizmente, para o nosso último bloco. Fique conosco. Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro, 50 anos de literatura.
Retornamos e aqui no intervalo, vocês não estavam observando, mas nós, eles quase... o Guilherme diz, pô, que pergunta é essa? É heterofobia, né? Porque se existe uma dominância social, mas tudo bem. E aí agora, ele prometeu aqui no intervalo que vai, eles, né? Vamos descascar em outra pergunta, mas eu tenho que fazer porque, né, é um pensamento assim que está na sociedade e que a partir desse debate que nós vamos modificar e vamos fazer você pensar, que é o seguinte, ó, um pai, no meu caso, eu sou pai de 2 filhos, um menino e uma menina. Eu sou heterossexual, eu tenho minha convicção heterossexual, a minha orientação sexual, e eu gostaria que meus filhos fossem heterossexuais, tivesse a opção heterossexual. Entretanto, eu respeitaria caso eles optassem ou tivessem a condição de homossexual. Eu, ou qualquer pai que tem filhos, que julgue, que pense que o melhor caminho, um caminho com menos dor talvez, orientar o filho ou influenciar um filho a ser heterossexual, vou começar por ele, seria homofobia? Eu acho que o importante, eles não escolheriam, porque eu não escolheria magoar o meu pai e a minha mãe. Então, ideologicamente, tu está defendendo a condição da homossexualidade, ou bissexualidade, enfim. Quando a gente fala termo homossexual aqui, nós estamos abrangendo todo o termo. Então, eles nenhum filho vai escolher magoar o pai ou a mãe, né? E outra coisa, não é possível tu ensiná-los a não ser hétero ou a ser gay, porque eles são... nós convivemos com a heteronormatividade, então o que é? Introjetado, você vai ser heterossexual. Tanto é que quando você diz, olha, desculpa, eu sou homossexual, eu não gosto de uma pessoa do sexo oposto, é a desilusão, é o que... não, eu não criei o meu filho para isso. Então, a heteronormatividade nos impõe o quê? Que a menina... claro, a heteronormatividade nos impõe com a sua pitada de machismo, a sua pitada enorme de preconceito, que nos impõe o quê? Que a menina, ela vai ser criada para ser mãe, logo, então, ela vai ser heterossexual, porque ela vai casar com outro homem, e vai cuidar de casa, e o menino vai pra rua, vai trabalhar, e daí o menino enquanto o pegador, a menina a santa, porque senão ela já vira puta. Mas será... Felipe, que esse negócio, por exemplo, de magoar, não seria fruto da própria educação que nós tivemos no passado, que já está modificando? Por exemplo, se através da educação nós colocarmos na sociedade que a homossexualidade é uma condição, que seja, não é algo errado. Olha só, posso interferir? Olha só, a resposta... Deve interferir, porque, né, a resposta evoluir nos conceitos. Claro, a resposta da tua pergunta ela não pode ser dada assim num tom absoluto, mas pode. Veja o que eu vou dizer. Primeiro você tem que me dizer assim, você me pergunta, você gostaria de ter um filho gay, então? E no limite é isso, né? Você gostaria de ter um filho gay? Se você me perguntar, eu te perguntaria, quando? Quando? No mundo antigo? Sim, aquilo que nós hoje chamamos de gay. Na Renascença? Sim, sem dúvida, sem dúvida. No mundo muçulmano? Não é bom. No mundo de hoje? Também não gostaria. Por quê? Por causa de um preconceito? Não. Pela condição em si daquele ser humano? Não. Mas pelas dificuldades que aquele ser humano vai ter e vai encontrar no mundo que ele vai viver. Então eu gostaria que os meus filhos, e aí respondendo da forma mais pessoal possível, gostaria que os meus filhos escolhessem, se puderem escolher, ou tenham a condição que tiver, e que vivam a vida da forma mais feliz possível. Não haverá nenhum juízo de mérito, nem de valor posto nisso. Serve para a gente pensar, por exemplo, usando um exemplo de uma doença qualquer.
Você gostaria de ter um filho doente? Aí você diz que não. Por quê? Porque a doença é um mal, seja em que tempo ela for, embora a doença seja uma construção social. A questão da homossexualidade não é uma doença, não é uma bênção, ela é uma condição. E os indivíduos não escolhem ser assim, eles apenas o são. E ser gay no mundo de hoje é uma dificuldade imensa. As pessoas enfrentam dificuldades imensas na vida. Talvez daqui a algum tempo a nossa sociedade dê alguns passos, né, evolua nesse sentido, e talvez então as pessoas possam dizer abertamente: você gostaria de ter um filho gay? Não importa, não está em questão. Não depende de se gostar ou não. É claro que no mundo de hoje as pessoas não vão, em geral, vão dizer que não. Pela condição intrínseca daqueles sujeitos? Não pela condição intrínseca, mas pelas dificuldades que vai ter para viver. Aí tu tocou num ponto que eu acho chave do nosso debate. Eu penso que no futuro nós chegaremos num mundo que a condição, né, ou a escolha, que seja condição ou escolha, sexual não interfira. Até mesmo porque a sexualidade é transitória. A sexualidade não é posta. Você pode, ao longo da vida... Você pode ser hétero e amanhã não. E depois, você pode estar hétero, né? Então, isso. Assumir condições diferentes e escolhas diferentes. E aí a escolha estaria dentro da condição. Você pode estar na condição de heterossexual, concordo também. E amanhã não. E aí entra a pergunta... que justamente nós, infelizmente o tempo vai acabando, né? Qual a melhor postura, e esse é o ponto que nós temos que achar, para o cidadão contemporâneo? Diversidade? Respeito? Felipe? Eu acho que a principal é respeito à diversidade. Então, independente de qualquer coisa, todos somos e vamos continuar a ser, independente de orientação, de cor, de etnia, independente de nada, todos somos humanos. Então, e o mundo é uma diversidade. A gente vive na diversidade. Talvez alguns não queiram enxergar essa diversidade, mas a gente vive numa diversidade. Então, eu acho que a palavra-chave aí seria o respeito à diversidade. Eu não preciso dizer, não quero que faça nada na minha frente. É respeito a questão. A questão é respeito. Liberdade, as pessoas são livres. Então, é o respeito à diversidade que eu acho que é o principal. Que ao momento que nós tivermos respeito, pode até dizer, eu não aceito. Bom, ao momento que nós tivermos respeito, nós conseguimos conviver. Guilherme, respeito à diversidade, qual a melhor postura e quais as melhores formas para se combater realmente o preconceito? Eu acho que a primeira é entender, discutir e entender que isso é uma condição humana como qualquer uma outra. Fala-se muito hoje em tolerância. Eu acho que tolerância é muito pouco. Tolerar é você permitir que alguém esteja ali, mas não interaja com você. Isso pode ser tolerância. Tolerância para mim é muito pouco. O mundo precisa de acolhimento. Precisa de mais do que tolerância. Precisa se acolher a opção, acolher a condição, acolher as escolhas dos outros. Não julgar como naturais as condições, entender que essas construções são sociais, são coletivas, são culturais, saber que nós estamos inseridos em um mundo que é bem maior do que o mundo que a gente enxerga. As opções de vida, opções que se tem sexuais ou profissionais, não tenham tanto mérito de valor carregadas, né? E só assim a gente pode superar esse mundo tão desigual. E aí vem outra pergunta para vocês dois, e eu acredito que seja a última, depois das palavras finais, né? O que fica, eu tenho uma dificuldade muito grande de compreender, realmente não é ideológica, é compreensão, porque no meu conceito, e aí eu não tenho preconceito, eu tenho um conceito formado, homofobia para mim é a perseguição, a pessoa que pratique qualquer ato desses que nós debatemos, né, que seja transexual, é a perseguição, a violência contra. Ou não, né? A violência contra uma pessoa que não seja homossexual ou não seja bissexual, mas você persegue porque, por exemplo, ele tem uma característica diferente ali, parecida com quem é homossexual, bissexual, etc. Você persegue pela lei, é assim, a lei que está sendo construída.
A minha dificuldade de compreender é o indivíduo que se julga, por exemplo, heterossexual e o indivíduo que é homossexual, que está na condição. Os dois estão na condição. Por que nós não podemos ter um mundo que tenha uma convivência harmoniosa entre essas condições na atual sociedade? Por causa dessa questão da intolerância, que foi a questão de fundo que perpassou a fala de hoje, todo o debate de hoje, foi essa questão de um padrão social, que é um padrão social heteronormativo, que não permite que outras formas de manifestação de gênero e sexualidade se manifestem. E aí Por isso é tão difícil. Nós temos 2 minutos, aí vai a pergunta, será que isso daqui 5, 10 anos nós teremos um preconceito bem menor? 5, 10 anos? É um tempo? É a luta, perfeito. A luta é para isso, se luta para isso, se luta todo dia na escola. Eu tenho uma militância muito forte, eu sou professor da escola básica e milito na escola básica para que nós nos tornemos mais acolhedores de outras escolhas, de outras condições. Porque o que eu digo? Eu sou professor de 3º ano do ensino médio. Eu percebo que essa juventude que está aí tem uma aceitabilidade, uma diversidade, um respeito à diversidade muito maior que a nossa geração, Guilherme, não, né? Então, isso já não vai refletir na próxima década? Mas isso é trabalho, né? É desconstrução, na verdade, né? Que vem acontecendo durante os anos. Com o passar dos anos, como você perguntou. Daqui a 5, 10, 15, 20 anos, será que isso não vai ter acabado? É a luta. Foi a melhor palavra, a melhor frase que eu consegui responder. É a luta. Nós lutamos para justamente acabar com isso. A militância tem esse objetivo, acabar e conseguir essa harmonia, como tu tinha dito. Palavras finais, Guilherme. Nós vamos ter outro programa sobre o assunto, possivelmente daqui umas 2, 3 semanas. Eu vou convidá-los para nós retornarmos ao assunto, até porque esse diálogo tem que ser melhor construído, né? E um programa vai fazer referência ao outro até na própria internet. Bom, palavras finais. Enfim, gostaria de agradecer o convite e dizer que não seja tão fechado, não seja tão endurecido em sua visão de mundo. Saiba que essas condições não são naturais. Quem, eu? Todos nós, todos nós. Nós aqui, quem está nos vendo, sejam mais abertos às condições, às possibilidades que a vida nos permite. Saiba que o órgão sexual humano é o cérebro, e o cérebro é passível e é possível qualquer coisa. Nós somos muito mais do que nós pensamos. Bom, depois dessa maravilha toda, né, que ele falou, muito bem. Eu primeiramente, agradecimentos, né, queria te agradecer pelo convite, agradecer ao Guilherme pela oportunidade de estar ao lado dele também. Aos supervisores do PIBID, os coordenadores, ao professor Ronaida Rocha, a professora Elisete Tomazetti, e também a nossa supervisora, da Edna Mai Cardoso, a escola onde nós estamos inseridos, fazemos parte da Bolsa, que é a professora Sandra Isabel Fontoura. Agradecer eles pela confiança de nos ter dado essa liberdade para abordar um tema tão, entre aspas, perigoso para a escola, né? E também dizer que faço minhas as palavras do Guilherme, eu concordo com o que ele disse nas considerações finais dele, e dizer que nós temos que acreditar mais também no amor, independente de qualquer coisa, que enquanto nós tiver amor, a gente vai amar o próximo, que é uma das questões. E como até existe um autor, Humberto Maturana, um chileno, que ele diz que amar e brincar são as condições naturais do ser humano. Como eu disse, eu tenho alguns tópicos conservadores, mas o motivo desse bloco, o motivo de todo o estudo é para que nós, eu e você que também é conservador, que está aí assistindo, também aprenda, também reflita sobre o assunto. A parte progressista de Giovanni Pasini diz o seguinte: todos têm o direito de pensar e de agir da forma que bem entender, desde que não ofendam os direitos do outro, né? Desde que não ofendam os limites e os direitos do outro. E, quem sabe, daqui 10 anos, nós estejamos, né, você que é conservador também, nós estejamos rindo de todas as bobagens que nós cometemos na atualidade. Mas é para isso
que um programa como esse serve. Nós vamos retornar com essa pauta que é essencial, deixando um abraço ao professor Guilherme, um abraço ao Felipe, um abraço também ao John Leno, que participou do outro bloco, e principalmente um abraço a você, nosso telespectador, que assiste e acompanha o nosso programa. Muito obrigado e até mais. Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro, 50 anos de literatura.